confirmada a primeira morte pelo vírus da febre Zika no país. O paciente tinha lúpus, uma doença que afeta o sistema imunológico e por isso não resistiu à Zika. Esse vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. E a Prefeitura de São Vicente, em São Paulo, registrou 4 casos de microcefalia neste ano. A Secretaria de Saúde de São Paulo investiga a possível relação dos casos. O Maranhão registrou o primeiro caso de óbito por Zika vírus. A morte foi confirmada na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde. A repórter Tatiane Costa tem as informações. A confirmação da relação entre os casos de microcefalia e o Zika vírus veio depois de uma investigação do Instituto Evandro Chagas, no Pará. A gente conversa com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco, que vai dar mais informações sobre estes casos. Então, secretário, depois dessa confirmação, quais são os próximos passos assim, que o poder público vai tomar sobre esse caso? Na realidade, a grande estratégia de controle dessas doenças é o controle do vetor. E o vetor já é um velho conhecido nosso, que é o mosquito da dengue. Então, nós precisamos nos aparelhar, precisamos retomar aquela grande mobilização social que a gente sempre fez e agora mais do que nunca, para que nós possamos controlar esse mosquito. O mosquito é o nosso adversário, né? Nós temos que declarar guerra a ele, porque ele transmite a dengue, transmite o chikungunya e transmite a Zika vírus. Como você falou, existe hoje um forte movimento no sentido de fazer esta relação entre Zika vírus e microcefalias, que são as crianças que nascem com um cérebro um pouco menor do que o que deveriam nascer, prejudicando o seu desenvolvimento psicomotor, e também com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica que está associada a também ao Zika vírus. Obviamente que não é todas as pessoas que têm Zika vírus que vão ter nem microcefalia e nem síndrome de Guillain-Barré. Mas por menor que seja a taxa, já é preocupante. Então nós precisamos, de fato, voltar todas as nossas energias para o controle do mosquito. O Aedes aegypti é o nosso grande adversário hoje. E a gente tem dito uma frase, repetido uma frase que o Ministério da Saúde tem dito: se o mosquito pode matar, ele não pode nascer. Então nós temos que nos unir para impedir que tenhamos em casas criadouros do mosquito. E esse é um movimento, é uma guerra que todo cidadão é soldado dessa guerra. Não pode contar só com o poder público, não. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, porque o problema está inicialmente na casa da gente. Os criadores do mosquito do Aedes aegypti podem ser os mais diversos possíveis. Até mesmo numa água acumulada numa tampinha de garrafa PET, se ela ficar quieta durante 5 dias, ali se forma um criador. Então nós precisamos muito recolher o lixo, ver se tem depósito de água parada em casa, aqueles baldes que a gente deixa, aqueles galões que a gente deixa para guardar água para usar depois, tem que tomar o cuidado de deixá-lo coberto, porque qualquer ponto pode ser ponto perigoso para o crescimento do mosquito. No Maranhão, como é que está essa relação dos casos de microcefalia? Nós já temos 10 casos notificados. Se você me perguntar, isso é preocupante? Ainda não, porque normalmente a gente espera ter por ano entre 6 e 8 casos. 10 mudou só um pouquinho, digamos assim, teria ainda dentro do esperado. Mas nós já estamos com outros 12 que estão sob investigação. Se esses 12 se confirmarem, aí nós já vamos passar a ter 22 casos. Aí sim já é preocupante. Mas mesmo antes de ser preocupante, nós já temos que estar em alerta, porque a tendência é que o ano que vem talvez a gente tenha alguns casos notificados. Porque o que acontece? Esses casos eles não são notificados quando eles ocorrem. Eles são notificados depois que eles ocorrem. Então, pode ser que tenham casos que já tenham ocorrido e ainda não foram notificados e nós só venhamos a saber depois. Portanto, a situação agora já é de alerta. De São Luís é um morador de São Luís, o primeiro caso de morte confirmada por Zika vírus. Como ocorreu essa confirmação? Essa confirmação ocorreu por um exame que foi feito no Instituto Evandro Chagas, que é um laboratório especializado nisso, lá de Belém. Na realidade, assim, o paciente ele morreu com Zika, né? Ele teve Zika. Pode ser que o Zika vírus tenha, digamos assim, potencializado uma doença pré-existente que ele já tinha. Era um paciente que tinha duas colagenoses, duas doenças do colágeno, que é artrose e lúpus eritematoso. Então, ao contrair mais o vírus da Zika, isso o fragilizou a ponto de levar ao óbito. Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha só Zika venha a óbito, provavelmente não. A não ser que ela tenha uma outra fragilidade, uma outra comorbidade, que neste caso era artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Obrigada, secretário de Saúde Marcos Pacheco. Tatiane Costa para o repórter.